Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Olha, você tem todas as coisas. A música da minha vida. Que um dia eu sonhei pra mim. Olha, nós fomos criados praticamente juntos desde meninos, desde crianças. Naquela rua, a gente brincava, a gente corria. Nossos pais eram muito amigos dos pais da Andréia. E o fato de sermos vizinhos de muro contribuiu também para que passássemos a nossa infância e a nossa adolescência muito próximos um do outro. Eu era 1 ano e alguns meses mais velho do que ela, mas cursávamos a mesma série na escola, de modo que também acabamos estudando na mesma sala praticamente todos os anos. Olha, eu sei que ainda era muito novinho para saber o que era o amor. Mas uma coisa eu digo, sem medo de errar, eu já amava aquela menina desde que me entendia por gente. Eu fico lembrando às vezes das nossas brincadeiras ali na rua, dos intervalos da aula lá na escola, as festinhas de aniversário, quando a gente almoçava com as famílias reunidas. Estávamos sempre próximos e mesmo quando não estávamos, eu ficava pensando nela praticamente o tempo todo. Eu lembro de absolutamente tudo que vivemos juntos na nossa infância e na nossa adolescência. Eu tenho sempre viva a sua imagem linda e delicada na lembrança. Que coisa estranha. A gente ter na memória momentos que se passaram há tantos e tantos anos. À medida que fomos crescendo, ficando mais velhos, aquele amor que eu sentia foi crescendo também. Só que ela nunca soube de nada. Era um amor, digamos assim, unilateral. Eu nunca tive coragem de abrir meu coração e contar. Um pouco por timidez, medo de ser rejeitado, sei lá. Várias vezes eu ensaiei. Só que sempre chegava na hora e aquilo ficava trancado. Dei muitas indiretas, muitas demonstrações de carinho, mas nunca tive certeza se ela percebeu alguma coisa. No dia do seu aniversário, de 15 anos, por exemplo, ela estava tão linda. E olha, aquele dia foi um dos dias em que eu cheguei mais perto de uma declaração. Quase aconteceu. Uma hora a gente foi dançar e foi por muito pouco que eu não me declarei. As palavras ficaram entaladas na minha garganta, eu querendo falar, eu querendo confessar, mas não sei, tinha alguma coisa que me travava. Foram anos e anos sofrendo por conta desse amor enrustido, sufocado, prisioneiro. Foi só depois que eu completei 18 anos que algo dentro de mim começou a mudar. E mesmo assim começou a mudar, foi uma coisa assim muito devagar. Mas eu fui me dando conta de que não podia continuar naquela pasmaceira toda. Se amava de verdade, e só eu sei o quanto amava, eu precisava ter coragem de assumir aquele amor, de contar para ela, chamá-la para conversar e, meu Deus, pelo menos tentar a sorte, mesmo correndo o risco de ser rejeitado. Ah, só eu sei quantas noites de sono eu perdi fantasiando cenas de amor entre nós. Sabe, eu ficava imaginando como seria quando estivéssemos um diante do outro. Eu ficava decorando palavras e frases de amor para lhe falar. Quando chegasse o momento, imaginando como seria a sua reação, quando eu lhe contasse que era apaixonado por ela desde muito tempo, meu pensamento voava e quando eu via, muitas vezes o dia já estava amanhecendo. Só que é como dizem, né? Quem muito espera, pouco alcança. Quem não corre atrás daquilo que quer, pode
acabar sem nada. Essa lição, eu acho que quase aprendi, e digo quase, porque ainda continuei titubeando, hesitando durante muito e muito tempo. E a grande verdade é que demorei muito para criar coragem. Fui adiando, até que quando vi, eu lembro como se fosse hoje daquele fim de tarde, em que eu estava debruçado na janela da minha casa, olhando o movimento na rua, esperando que desse o horário de ir para a escola, quando aquele carro estacionou em frente ao portão da casa da Andréia. O carro ficou ali parado durante uns 15 minutos, até que de repente a porta do carona se abriu e eu então vi a minha amada saindo lá de dentro. Ela fechou a porta, se debruçou assim no vidro aberto, ficou naquela posição durante algum tempo, certamente conversando com o motorista, depois sorriu, acenou um tchauzinho, mandou assim um beijinho pelo ar com a mão e entrou pelo portão. Tudo isso sem tirar aquele sorriso lindo do rosto. Dali da minha janela, a menos de 15 metros de distância, eu vi tudo. Olha, eu nem sabia quem estava naquele carro, mas já fiquei me mordendo de ciúme. Será que era apenas um amigo? Será que era algum paquera? Algum namoradinho que eu ainda não conhecia? Olha, só de pensar nisso, eu senti até um frio na barriga, sabe aquele medo? Eu sabia que naquele horário ela estava chegando do cursinho. Será que era algum conhecido lá do curso que tinha lhe dado carona? Até aquele momento da minha vida, eu nunca tinha visto a Andréia com ninguém, até porque ela ainda era muito novinha, recém tinha completado 17 anos e seus pais não permitiam que ela namorasse. Quando aquele carro arrancou e passou ali diante da minha janela, eu vi que o motorista era um rapaz moreno, o vidro estava aberto e isso me deixou ainda mais enciumado. Dava para ver que era um cara novo, muito jovem, devia ter mais ou menos a minha idade, quem sabe 1 ou 2 anos mais velho. Olha só, eu sei o que eu senti. Uma dor no coração, um despeito, uma tristeza. Meu Deus, eu acho que poucas vezes me senti tão triste. Me deu vontade até de chorar. O que será que aquele cara estava querendo com a minha princesa? E ela? Por que tinha sorrido daquele jeito? Por que mandou aquele beijinho assim pelo ar na hora da despedida? Meu Deus, só eu sei o quanto meu pobre coração ficou apertado aquela hora. Talvez não fosse nada, quem sabe aquele rapaz fosse apenas um amigo, só um conhecido lá do curso. Talvez nem fosse motivo para eu ficar preocupado, mas sabe quando bate aquele pressentimento? No final de semana, a gente se encontrou ali na frente de casa, assim por acaso. Eu e ela. Trocamos algumas palavras e a minha garganta ficou coçando de vontade de perguntar quem era aquele sujeito. Foi só no fim, quando já tínhamos até nos despedido, quando ela já estava entrando pelo portão, que eu criei coragem e perguntei, tentando fingir desinteresse. Andréia, eu vi você chegando quinta-feira de carona no carro. Quem era aquele cara? O Marcos? É um amigo, a gente faz cursinho juntos. Por quê? Não, nada, só curiosidade. Olha, eu não conhecia o rapaz. Apenas o tinha visto assim, bem rapidinho, quando ele passou diante da minha casa. Não sabia se era um cara bacana, mas já não gostei dele de saída. Principalmente porque, apesar de ela me responder aquilo, que era apenas um amigo, um conhecido, eu percebi um brilho diferente no seu olhar quando ela pronunciou o nome do intruso.
o pior é que aquela cena meio que virou rotina. Ela tinha aulas de inglês nas terças e quintas-feiras. E, para minha tristeza, voltava para casa sempre de carona com ele. Eu via porque ela costumava chegar uns 40 minutos antes de eu sair para o meu curso. Quando saía na janela e via aquele carro parado diante do portão da casa dela, eu me contorcia de tanto despeito, de tanto ciúme. E, para piorar, eles ainda ficavam ali parados durante 15, 20 minutos. Olha, eu daria um dedo da minha mão para saber o que tanto conversavam dentro daquele bendito carro. Foi através da minha mãe que alguns dias depois tive a pior notícia da minha vida. Quer dizer, a pior até aquele momento. A gente ali na mesa, almoçando, quando de repente a minha mãe soltou a bomba. Ah, Reginaldo, eu não te falei, estava conversando ontem com a Juscelia e ela me contou que a Andréia está namorando. Não sei como ela permitiu. A Andréia é ainda tão novinha, né? Tão criança, você não acha? Dona Juscelia era a mãe da Andréia. Olha, eu quase engasguei com a comida quando a minha mãe falou aquilo. Perdi até o apetite. A mãe não me disse quem era o namorado dela. Talvez nem soubesse, mas é claro que só devia ser aquele Marcos. Até porque era o carro dele que eu via parado ali diante do portão da casa dela toda semana, terças e quintas. Eu devia imaginar que é o contrário do que ela falou. Ele deveria ser bem mais do que um simples amigo, um colega de cursinho. Alguns dias depois, eu cheguei até a ver os dois trocando um beijo. Que dor no coração, meu Deus. Você vê a pessoa que você ama se beijando com outra, olha. Só que fazer o quê, né? Antes disso acontecer, eu ainda tinha uma certa esperança que fosse um engano, que aquele cara não fosse namorado dela, coisa nenhuma. Só que depois daquele beijo, aí não restou dúvida. Olha, eu fiquei tão mal que acabei caindo em depressão. Se abateu uma tristeza tão grande sobre mim, que eu não tinha mais vontade de estudar, eu não tinha mais vontade de ir para a escola, para o estágio, de me alimentar. Eu não tinha vontade de nada, nem de dormir, eu não tinha vontade de nada. Sabe quando bate aquele desânimo, dá aquela moleza no corpo todo? Na verdade, a minha vontade era uma só. Juro por Deus, morrer. Como sofri por esse amor, meu Deus. Também eu queria o quê? Era apaixonado por ela desde pequeno. Tive todo o tempo do mundo de me aproximar. Ela era o amor da minha vida desde que eu me entendia por gente. Só que apesar disso, eu nunca tive coragem de me declarar. Fui adiando, até que quando vi, a tinha perdido para outro. Se bem que perdido é modo de falar. Até porque como se pode perder alguma coisa que a gente nunca teve? E a grande verdade é essa. Eu nunca tive para mim. Só mesmo nos meus pensamentos, na minha imaginação. Olha, eu fiquei tão mal depois que soube que ele estava namorando, e principalmente depois que vi aquele beijo, que acabei, acreditem, caindo de cama. Fiquei doente, deprimido. E a minha mãe deve ter comentado alguma coisa lá na casa da Andréia, porque num domingo ela veio me visitar. Quando a vi entrando no meu quarto, senti até um friozinho na barriga. Meu Deus, não dá para expressar em palavras o tamanho desse amor. Só posso dizer que bastava vê-la diante de mim. E meu coração quase saltava pela boca.
Ela já entrou perguntando, parecendo aflita. O que você tem, Reginaldo? A tua mãe falou que você estava doente? Ah, meu Deus, que vontade de abrir meu coração e lhe contar que a minha doença se chamava amor não correspondido, amor reprimido. Mas dizer de que jeito? Principalmente agora, em que ela me via ali, deitado naquela cama. Em vez disso, em vez de confessar o real motivo da minha depressão, falei lá uma bobagem qualquer, não sei, deve ser alguma virose, ou então alguma coisa que eu comi. Ela ainda ficou um tempo ali conversando comigo. E olha só, eu sei quantas vezes senti vontade de falar tudo o que eu estava sentindo, tudo aquilo que estava enroscado na minha garganta. Só que no final, como já tinha acontecido tantas e tantas vezes, mais uma vez me acovardei. Ah, como é duro amar uma pessoa e não ter coragem de confessar esse amor. No fundo, eu acho que sempre fui um grande covarde. Para completar o meu desengano, o namoro deles vingou. Durante quase 5 anos eu acompanhei de camarote a felicidade deles, até que um dia veio a pá de cal. Cheguei em casa e a minha mãe já foi me contando. Reginaldo, a Andréia veio trazer o convite do casamento dela hoje para nós. Você já pensou? Meu Deus, eu vi essa menina crescer e agora está de casamento marcado. Ah, como o tempo passa. Olha, eu tive de me amparar num móvel para não cair. Me deu uma tonteira tão grande, mas me deu uma vertigem tão intensa que tudo começou a girar diante de mim. Quando a minha mãe abriu a boca e sem nem imaginar o que se passava no meu coração, me deu aquela notícia. Ele estava de casamento marcado, tinha vindo trazer o convite. Aquele dia me tranquei no quarto e chorei tanto. Dizem que homem não chora, mas é mentira, chora. Eu mesmo já derramei muitas lágrimas por essa mulher. Na verdade, eu já tinha entregado os pontos há muito tempo. Até porque já fazia anos que eles estavam juntos, mas não posso negar que receber a notícia daquele casamento, assim de supetão, foi mais um baque para mim. Jurei a mim mesmo que não iria. Ir àquele casamento para quê, meu Deus? Eu não queria sofrer ainda mais vendo a minha amada se casando com outro. Já bastava o que tinha sofrido. Só que, sei lá, quando chegou o dia, não resisti. Eu acho que eu queria ver com os meus próprios olhos para me convencer. Se bem que lá no meu íntimo eu fui à igreja porque ainda tinha esperança de que no último instante ela voltasse atrás, desistisse daquele casamento. Meu Deus, ela estava tão linda naquele vestido de noiva. Quando eu vi os primeiros acordes da marcha nupcial e a vi surgindo diante da porta, eu cheguei a fechar os olhos e imaginar que, em vez daquele intruso, era eu quem a estava esperando lá no altar. Só eu sei a minha tristeza, só eu sei a minha agonia, a minha vontade de chorar.
Não sei de onde eu tirava aquela esperança louca, mas eu tinha. Era um sonho, que de repente ela desistisse. De que de repente ela, no último instante, como acontece nos filmes, ela saísse correndo daquela igreja. Quando o padre perguntasse se realmente ela queria assumir aquele cara como se... ela dissesse que não. Só que para minha desilusão, a vida não é filme. A vida não é novela. Quando o padre fez a pergunta, sorrindo, ela respondeu sim, com a maior convicção do mundo. Com a mesma convicção que eu tenho de que sem essa mulher, nunca serei feliz nessa vida. Acabei nem participando da festa. Dali da igreja, no final da cerimônia religiosa, saí perambulando pelas ruas sem destino, completamente desacorçoado da vida. Desiludido, porque agora não havia dúvida, eu tinha perdido para sempre o grande, o maior, na verdade, o único amor da minha vida. Apesar da minha tristeza, da minha vontade de acabar com aquele casamento a todo custo, acabei comprando um presente bem bonito para ela, uma coisa que a fizesse lembrar de mim, de algum modo. E junto do presente, também mandei um cartãozinho. Só que em vez de colocar os meus votos de que ela fosse feliz no casamento, ao lado daquele intruso, escrevi tudo aquilo que jamais tive coragem de lhe confessar. Tenho até hoje uma cópia da minha, digamos, carta de despedida, ou confissão de amor, como queiro. Andréia, eu sempre tentei te contar o quanto você é importante para mim. Só que nunca consegui. Sempre me acovardei. Agora que você está se casando, sinto que é minha última chance. Se eu não contar agora, mesmo desta forma indireta, talvez nunca mais tenha a oportunidade nem a coragem de te fazer saber de tudo que eu sinto. Eu sempre te amei. Eu sempre quis você para mim. Não como amiga, mas como minha namorada, minha mulher, mãe dos meus filhos. Apesar de tudo, espero que você seja feliz, já que Deus não me deu a oportunidade de ter você do meu lado. Espero que o homem que você escolheu para ser teu companheiro consiga a proeza de te fazer feliz. De qualquer modo, eu vou estar sempre por perto, torcendo por você, não deixando ninguém te fazer sofrer. E queria te pedir uma coisa. Quando lembrar de mim, não pense em mim apenas como um amigo, mas pense em mim como o homem que te ama mais do que tudo na vida. Eu nunca tive coragem de me declarar, de abrir meu coração. Medo, insegurança, timidez, covardia. E quem sabe por isso eu tenha deixado escapar minha única chance de ser feliz a teu lado. Mesmo sofrendo, mesmo com o coração partido, sangrando, desejo a tua felicidade. Mesmo que seja ao lado de outra pessoa. Só nunca esqueça que nesse mundo tem alguém que te ama demais. Alguém que sempre sofreu em silêncio por você e que continua sofrendo. Alguém que sempre te colocou num pedestal,
que seria capaz de buscar a mais distante estrela do céu, só para te ver feliz. Você é tudo para mim. Você é o ar que eu respiro. Você é meu céu, meu chão. Você é meu mundo. Mesmo que esteja se casando com outro, passe o tempo que passar. E nunca esqueça disso. É e sempre será a mulher da minha vida.